Ao vivo? Yes! Aê. Bora! Iceberg das regras do Magic, camadas 4 e 5. Here we go again. Here we go again. Olá, pessoas, e sejam bem-vindos à parte 2 do Iceberg das regras. Hoje a gente vai falar sobre as camadas 4 e 5 e graças ao sucesso um pouco do que essa série fez aí na parte 1, 2 e 3, Boa. por conta desse barulho bom que rolou, a gente continua até a camada 13. Então, vamos nessa aí que o negócio tá cabuloso. Vamos lá. Se você não faz nem ideia do que a gente tá falando, ouça aí pelo menos o episódio 76, o comecinho, porque lá a gente explica direitinho o que é esse bendito iceberg das regras do Magic e por que a gente tá fazendo isso. Mas vamos lá. Basicamente, a gente tá discutindo as regras mais cretinas do nosso joguinho, num formato meio de quiz, pra ficar, né, bem palatável. Então tem uma lista bem gordinha de perguntas aqui que estão separadas em camadas, e essas camadas representam a dificuldade. Então, quanto maior o número, maior a dificuldade. E os meus amigos, Ferilau, pode falar oi. Olá pessoal. E o Rafa Reis. E aí, pessoal? Eles vão tentar aí dar o melhor de si pra responder. Certo? Tenta. Né? Vocês estão descansados? Não. Não, Não. acabei não de sair de muito. uma partida de Conquest azedíssima na Conquest Ah, Cup. o Rafa tá dedicado à vida mágica aí, hein, Rafa? Caramba. Parabéns. Delícia. Perdi, mas foi muito boa. Boa. Legal. Depois eu quero saber detalhes. Mas vamos lá. Daqui pra frente, então, esse episódio, essa pauta, na verdade, ela é oculta. Então esse episódio, ele é tão surpresa pro Rafa e pro Freelau quanto é pra vocês aí na audiência. Bora lá. Pessoal, camada 4, finalmente. A gente vai começar a falar sobre condições de vitória, combos, coisas do Eita, gênero. nós. E o negócio vai ficar louco. Mas vamos lá. Começar leve aqui. Bora. Marcadores +1/+1 e -1/-1. Se cancela. Pô, essa eu sabia. Bora, próxima. Não, Eu calma sabia aí. Calma aí, ó. Vamos explicar, Essa é a aqui camada o 4 tá racional. fácil, bora. A pergunta que eu ia fazer é possível ter ambos marcados em cima de uma permanente? O Não. Rafa deu a resposta. Não tem como. Não. Isso. Eles se anulam por um State-Based Action, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Sigla SBA, tá? Pra ficar Ok, fácil melhor. aqui pro tio. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui, tá? Basicamente é o seguinte, né? Se você tem um efeito que coloca X, marcadores +1/+1, e Y, marcadores -1/-1, você faz a conta de menos e vê qual que é o marcador que vai ficar. Eles realmente se anulam, beleza? Boa. Agora, a pergunta bônus aqui pra essa. Os meninos conseguem dar um exemplo dentro do jogo de cartas que tiram vantagem disso pra... Vizir e Druida. Boa. Não. Visir e Druida, não? Druida, não. Não. Deixa Não. eu ver. Deve por ter que algum não? como na pátria. Porque o Vizir Mas- não bota o marcador, né? Ele verdade. previne que o marcador seja colocado. Então o é Undying um que coloca... com Undying, aquelas coisas Isso, lá. Undying, pô. Undying, Persist. Boa. Tem deck do Yawgmoth que faz isso, né? Com o bicho com Undying e o Yawgmoth Trend Physician. Então ele tem uns loops que dá pra fazer, ele colocando o counter -1/-1 num bicho que volta com Undying com marcador +1/+1. Ele se anula e aí o bicho volta ao estado inicial dele. E tem um dos combos que eu mais gosto aqui, que envolve Kitchen Finks, que é um bicho que tem Persist, ou seja, quando ele morre, se ele não tem marcador, ele volta com marcador -1/-1. E uma outra criatura mono white lendária, Anafenza, que ela tem uma habilidade chamada Bolster, que ela observa quando um bicho entra em campo, ela coloca ali um marcador +1/+1 no bicho com menor resistência, geralmente vai ser essa Kitchen Finks,
e você imprime aí um loop, né? Você consegue criar uma espécie de um loop, ou... Enfim. No caso do Quintin Finks, você tem que ter um saque outlet, né? Tipo, você precisa ter um outro bicho que sacrifique uma criatura pra ganhar uma vantagem. Enfim. Boa. É uma coisa muito comum nos mesões, essa briga de counters, mais um, menos um, menos um. Beleza? Vai ter mais coisas sobre counters aqui, mais pra frente. Boa. Vamos lá. Segunda pergunta, camada 4. É engraçado que o título pra esse pedacinho ali no iceberg é a regra 104.3F é impossível. Mas Ok, beleza? Tá bom, Qual é a provocação? O que acontece se um jogador ao mesmo tempo fosse ganhar e perder o jogo? Será que Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo ganhar e perder o jogo? Eu vou usar o meu conhecimento adquirido na última resposta e falar: se anula, Ciccone! Nada acontece, feijoada. Ele fica vivo, então, é isso. Pô, acho Não, que sim. eu acho que eu vou puxar uma regra anterior que diz que o negativo é mais forte que o positivo. Então, o can't win the game deve sobrepujar o you win the game. Pô, a memória do Rafa tá melhor. O Droga. Rafa pontuou, filho lá. Droga. Vamos fazer um placar, ô editor, faz um placar Não, aí na por tela. favor, não faz isso não. Não quero passar Não, vergonha. nós estamos no modo cooperativo aqui, Felau. Boa, co-op, beleza. Isso, eu Então, só descartei errada. Boa, Rafa. Ah. Boa. 50-50, né? Um dos dois. É isso, Oscar? Acertou, Rafa. O jogador perde. Isso Boa. está contemplado nas regras, mas por que é impossível essa regra? Porque não tem como simular ela. Não existe nenhum nada exemplo. no Magic. Não. Isso é a prova de falhas futuras, falhas potenciais Boa. que podem entrar no nosso joguinho, mas alguém falou, mano, just in case, Se acontecer, se acontecer. vai que... Muito bom. Vou Cara, repetir uma... é só eles lançarem uma carta filosófica assim: if you win the game, you lose the game. Pode ser. Tem uma carta que o Gavin lançou, cara, que ela era a intenção da carta, e foi em Battle Bond. A intenção da carta era dar uma vida extra pro jogador. É uma carta preta, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas é tipo assim, se você fosse perder, em vez disso, você fica com um de vida, tipo, é uma carta que tenta dar a volta em tudo que é condição que faria você perder, te dar uma Interessante. sobrevida. Interessante. E a cláusula dela que é interessante também. Se bem que Angel's Grace também tem alguma coisa, né? Tipo, Também tem. if you would lose the game. Uhum. Bom, enfim. Mas tentaram quebrar essa 104.3F e não conseguiram, tá? Então não Que tem. louco, né? Louco. Só, mais um parênteses. Quando você tá implementando uma engine de Magic no computador, tipo, vamos supor, eu quero fazer um arena. Eu vou desenvolver uma arena. Essas regras que estão nesse livro, elas precisam ser codificadas no software. Então esse é o tipo de situação que é fácil de você implementar, mas que você não tem nenhuma condição de carta ali que vai colocar à prova, né? É isso Ainda. que vai dar... ainda. Isso, e geralmente essa implementação de regras que causa bug no Magic Online, no Arena, de vez em quando, né? Porque realmente é muito difícil. Vamos lá. Essa próxima a gente já visitou, mas a gente vai falar sobre ela de novo, tem novidades. Mas eu refaço a pergunta pra vocês, ó. O que acontece se eu ganho vida infinita, mas o meu oponente me bate com uma criatura que tem poder infinito, imbloqueável, tá? O que acontece? Tem mais de uma resposta essa daí. Essa eu lembro que eu tinha respondido, que você tem que parar num número e você tem que falar um número. Tipo, você não pode falar infinito, você não pode declarar infinito. É isso aí. Boa. A primeira coisa é essa. Bem lembrado, Frilau. Então, não existe vida infinita no Magic. Sorry. Desculpa. Nem poder pra infinito, ou tokens infinitos, só. Não tem nada infinito, por quê? A gente conversou no episódio passado que Com todo exceção de uma- loop... Mas eu acho, com Oi? exceção de uma carta, de um Unset, que é uma cartinha que tem um infinito. Minha Ok. pauta, velho. Desculpa, vai, pô. Tô zoando. Não, na Borda Prata tem como. Na Borda Prata Inclusive,
essa resposta aqui exige um pouco de conhecimento de borda prata, a gente não vai entrar Uhum. lá, mas vamos lá. A resposta borda prata é o seguinte: infinito menos infinito é igual a infinito. Então, se a pessoa te bate com um bicho infinito e você tem vida infinita, você ainda continua com infinita vida, ou seja, não morre. Não tem como te matar por pontos de Uhum. vida. Isso no borda prata. Agora, na borda preta, não tem como você ter vida infinita. Porque o loop, em algum momento, precisa parar. Uhum. Se é um loop que não para, o jogo acaba em empate. Então, algo que te daria a vida infinita, teoricamente, é um loop que não tem fim. Logo, Uhum. se você ganhar a vida infinita, você empatou o jogo, acabou o jogo, vamos pra próxima. Uhum. Beleza? Essa é a novidade. Que a gente não Pô, tinha ok, conversado na pô. última vez. Vamos lá. Eu nem lembro essa daqui, qual é que é, mas vamos lá. Essa Bora, é aprende com a interessante. gente, Ó, Ciccone. não. Vamos lá. Existe uma regra que é a 100.6b. Essa regra diz o seguinte: jogadores podem usar o localizador de lojas para achar torneios em suas redondezas. Legal. Isso é uma regra? Eu acho justo. Eu acho É, justo. é uma regra, ok? Note que é Agora, you may. You may. E o MEI. beleza, beleza. Mas a situação aqui é a seguinte: se eu controlo uma carta chamada Mindslaver, ou Escraviza-mentes em português, e eu usar essa carta em um jogador, Mindslaver, basicamente ele fala assim: você controla o jogador no próximo turno dele, ok? Eu- Ok. Se eu uso isso nele, eu posso forçar ele a procurar uma loja no localizador. Eu acho que a resposta tem que ser sim. A resposta tem que ser sim. Você tem que mandar esse Ok, jogador pra outra loja, de preferência do outro lado da isso. cidade. Ó, tá Ó, nas regras. tá nas Eu posso. regras. Se você pode procurar. Pega seu celular aí e tal. A resposta é: eu não sei, tá? É um meme. Só. Pô, droga. Provavelmente alguém viu essa regra do localizador de lojas e falou: tá, e se eu controlar o cara, será que eu posso? Mas por que existe essa regra Não no sei. conjunto de regras, né? Que específico, assim, do nada. Por Não que faz você precisa Agora saber que criou um você pode usar o problema, né? Agora localizador? sempre que É. alguém controlar o turno de alguém, a gente vai querer fazer essa jossa. E com razão. A piada é muito boa. Vamos seguir. Agora vai ficar um pouco mais cabuloso aí, galera. Droga, droga. A gente vai falar de phasing. Phasing. Uhum. Phasing nunca é legal. Só quando é. Mas É, não era. quando é eu Não era gastando legal. Interference Protection é legal. Isso. Essa vida nova do phasing deu uma sobrevida pra habilidade de um jeito bem É, legal. Mas legal lá mesmo. atrás era Ela muito. dava confusão nas antigas, porque eu conheci phasing Não. com Interference Protection. Porque, enfim, eu Ah, talvez não jogasse na época em que phasing era um rolê aí. é fraco. É um Na pouco verdade, é fraco, assim. phasing e phase out, né, Felau? Lá Phasing e phase atrás era o out, é. phase out era o problema. Phasing tá mais ou menos resolvido. Uhum. Bom. Vamos lá. A pergunta é a Bora. seguinte: tem uma carta chamada Teferi's Realm, ou Reino de Teferi. Uhum. É um encantamento que ele fala o seguinte: a cada manutenção, os jogadores escolhem entre artefatos, criaturas, terrenos ou encantamentos. Os jogadores escolhem? Exatamente. O Ok. jogador do turno, provavelmente, Ah, tá? tá. Ok. Beleza? Ele vai escolher entre um desses tipos e todas as cartas desse tipo saem de fase. Tá. Tá. Sair de fase quer dizer, nesse turno não estarão lá, na próxima upkeep dele, na próxima manutenção dele, no próximo turno dele, essas cartas voltam e ele vai ter que fazer essa escolha de novo. Beleza? Beleza. Agora, a pergunta é: se eu escolho artefatos e eu Uhum. tenho um monte de tesouros, de token de tesouro na mesa, esses tokens de tesouro não saem da mesa. Correto. Não dão phase out. Por Hã? quê? Os tokens de tesouro não dão fade out? Phase out. Não dão. Phase out, phase out. Ah, Você vou pedir escolhe licença quando vocês artefato? pensam. Nossa, agora eu Isso. fiquei... Caramba, eu fiquei bolado agora, porque eu sei que os meus tokens de vampiro, eles dão phase out.
Eu já me protegi muito com os meus tokens de vampiros, inclusive. Eles dão phase out, Federal. Não. Se Olha não aí, dão, ó. eu tô jogando errado há muito tempo. Vamos ler aqui. Vamos ler a regra. Lê aí pra nós. Manda. A regra. Um token não é uma carta. Começa assim. Não. Entendi. Agora entendi. A gente vai chegar no ponto. Um token não Entendi. é uma carta. Mas a carta Teferi's Realm, ela dizia cartas. Do tipo artefato, Não permanente. Exatamente. Ah, Então, assim, boa, pegadinha. Hoje ela exila os tesouros. Exila não, ela tira de fase os tesouros, tá? Mas no print original da carta, não tirava. Não tirava tokens. Porque eles não Entendi. são cartas, eles são objetos no campo, tá? Tricky. Então, o phase out, ele só tira cartas. Objetos Tá. que estão amarrados ali com uma carta. Caras, E ele é um encantamento. um encantamento. Exatamente. Dentre as sugestões de cartas, existe a carta encantamento? Por exemplo, vamos lá. Sim. Então, Tem, sim. vamos supor... Agora eu quero complicar aqui, ó. Agora eu vou roubar aqui o lugar de se Vai. vou complicar. Vamos lá. Tô entendendo, então, a cada turno um jogador escolhe, né, um tipo. Vamos Sim. supor que eu escolha encantamento. Isso significa que o próximo jogador não vai ter o trigger deste encantamento, correto? Eu acho que só afeta você, né? Bom, mas se eu escolho tirar o Teferi's Realm, Aham, eu controlo, eu escolho tirar, porque aham. a opção só afeta as tuas permanentes, tá? Ah, eu pensei que ela afetava a mesa. Ah, Não. tá. Nossa, Pô, já queria fazer um rolê aqui. Somebody love, né? Tá. Certo. Então tá certo. Vamos seguir. Agora, a gente tá indo pro velho caso do atropelar com toque mortífero, com não sei o que lá. Não. Vamos nessa. Essas daí Eu já esqueci. é o mínimo que você precisa saber pra passar no vestibular, tá ligado? Droga. Vamos lá. Qual é o cenário? O cenário é o seguinte. Eu tenho um bicho 4/4, Tá. ele atropela, ele tem toque mortífero, ele tem golpe duplo, Uhum. ok? Ele bate num bicho 3/3 que tem proteção contra aquela cor dele. Uhum. O que acontece? 7 de dano. 7 de dano? Vamos lá, ó, faz sentido com tudo que a gente aprendeu. Vamos lá, Rafa, vamos recapitular. O atropelar mais o toque mortífero. É o necessário pra matar, correto? Pra atribuir dano letal. Aí quando atribui dano letal, atribui dano a bunda letal. a gente já aprendeu que vai a 0, mesmo com proteção. Então Isso. passa 3 na primeira e 4 na segunda, com golpe duplo. Isso. Tô indo pra aí, hein? Tô concordando. A bunda não vai a 0, mas beleza. Tipo, Não vai azar. o dano quando o assunto é proteção, o dano é Uhum. prevenido. Uhum. O dano é prevenido, né? Então, vamos ver o que acontece aqui no detalhe. Na verdade, eu vou falar o resultado primeiro. 6 de dano e o bicho 3/3 fica vivo. Beleza. Agora eu vou explicar o que acontece. Que Vamos lá. loucura. Fase É, de é dano muito de burro. iniciativa. Fase de dano de iniciativa. A primeira fase que a gente vai distribuir o dano. 1 de dano é atribuído ao 3/3. Boa. Uhum. E 3 de dano são atribuídos ao oponente. Porque é um bicho Perfeito. 4/4 que a gente tá atacando. Beleza? Perfeito. Esse 1 de dano só foi atribuído 1 de dano por conta do toque mortífero. O jogo Certo. entende que 1 de dano de toque mortífero é o suficiente pra destruir a criatura, pra ser letal. Uhum. Só que depois, esse 1 de dano que ficou na criatura, ele é prevenido, ele vira 0. Isso só na iniciativa. Então, bati com 4, passou 3. Repete a ação. Esse 1 que ficou 0. Ele é prevenido. Depois, no dano normal, você repete a mesma coisa que aconteceu no dano de iniciativa. 3 de dano vazam, 1 de dano fica, ele é reduzido a 0. Então são 6 de dano e o bicho 3/3 fica vivo. Tava fácil A demais gente pra foi você. reduzido a 0, Felilão. Não, tá bom. 7 é perto de 6, pô. Ah. Tão perto. Pode ser a diferença entre matar e morrer. Ó, agora tem um outro cenário aqui. Em vez de ter proteção, ela tem indestrutível, por exemplo. Uhum. É o mesmo resultado. Certo.
Contudo, o dano, ele fica marcado em cima das cartas até o final do turno. Se por algum motivo aquela criatura perdeu o indestrutível, ela morre. Ela vai morre, pro né? cemitério. Exato. Porque o dano fica marcado. No caso da proteção, não. Se ela perder a proteção, o dano foi prevenido, é 0. Boa. Isso eu não sabia. Aí, ó. Boa. Cool. Fiquem espertos. Vamos lá. Seguindo, vamos falar de habilidade de mana agora. Certo. Eu quero perguntar... Tem uma carta chamada Sacerdotisa dos Deuses Esquecidos. É uma carta famosinha até. Ela joga por aí. Obrigado. É um bichinho, é uma minazinha. Ela tem, geralmente, ela tem uma habilidade. Eu falo geralmente ela tem uma habilidade, não. Ela tem uma habilidade que é a seguinte: você vira ela e sacrifica 2 outras criaturas. Tá. Aí tá escrito assim: qualquer número de jogadores alvo perde cada um 2 pontos de vida e sacrifica cada um uma criatura. Você adiciona preto e compra uma carta. Meu Deus, é uma bíblia ou uma habilidade isso aí? Ela faz tudo isso. Então, tipo, ela faz o ritualzinho dela. Você usa ela mata uns bichos, ela fala, Ela olha... joga 2 bichos no forno pra todo mundo sacrificar uma criatura. Ah. Aliás, pros oponentes sacrificar uma criatura e ela gera 2. Ok. E você comprar uma carta. Então, é um ritual bem eficiente, assim. Especialmente porque geralmente seus bichos vão te dar valor indo embora do campo, tá? Aquela coisa toda, né? Beleza. A pergunta que eu faço pra vocês é: a habilidade dessa carta específico é uma habilidade de mana? Puta merda. Pô, isso é tem tanto texto que eu já não sei mais. Mas gera mana. Eu vou chutar aqui. Vou chutar. Eu vou chutar que apesar de gerar mana, ela não é uma habilidade de mana, porque ela tá entre outras coisas. Ela faz o cara sacrificar, adiciona mana e outra coisa, não sei. Acho que já a habilidade de mana seria só mana. Ela não é só uma habilidade de mana. Eu acho que isso faz sentido, Rafa. Eu acho que isso faz sentido. Eu vou fazer uma sub-pergunta. Por que é relevante saber se é ou não uma habilidade de mana? Porque as criaturas que tu sacrifica com a habilidade de mana, tu pode voltar, ela não entra na pilha. Isso. A habilidade de mana não entra na pilha. Não entra na pilha. Isso, aí. Uma das Ela primeiras poderia coisas que eu voltar a aprendi. jogada, inclusive sacrificando outras 2 criaturas, talvez. É bizarro. Se a habilidade de mana não entra na pilha, ela não pode ser respondida. É por isso que isso é relevante. Exato. Porque isso acontece, tipo, no split second. Tipo, não roda prioridade, não faz nada. É uma zona do caramba. Então, vamos lá. O Rafa tá certo. Boa, tá certo. Baby! Bitch! Tá bem, editor. Põe aí o placar. Não, pô, editor. O editor é o Ciccone. Esse Ciccone não foi, não. Não. Então, Rafa, você tá certo. Agora eu vou ler o racional por trás, ó. Uma habilidade ativada de mana só é válida se atender a todos estes critérios que eu vou citar. Essa habilidade não pode dar alvo em nada nem ninguém. Tá. Pode adicionar mana a pool do jogador quando resolve. E não é uma habilidade de lealdade. Eu acho que essa é uma... Deve ser algum Planeswalker específico. Algum Planeswalker. É isso aí. Então, por que a sacerdotisa não pode? Porque a habilidade dela dá alvo. Target player sacrifices the creature. Na verdade, qualquer número de oponentes alvo, né? Então, pelo fato dela falar, se não tivesse essa cláusula, alvo, seria uma habilidade de mana. Apesar dela fazer tudo isso, chutei certo, mas com o motivo errado, nada a ver. Tá bom, pô. É o gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002 lá. Você foi cruzar, acertou no ângulo. Muito doido, né? É o que eu sempre digo. Gol de bunda também é gol. Exato, o Rafinha Gaúcho. Você sempre diz isso, beleza. Sempre. Sempre digo. Tá, aí eu quero falar rapidamente de uma outra carta, que é o Ashnod's Altar. Né? Eu nem sei o nome em português, eu vou pedir desculpa. Altar de Ashnod. Altar de Ashnod, pode crer. É uma carta. Fácil, aí. Ponto pra mim. Boa, ponto, Rafa. Toma aí, ganhou a iniciativa. Você, com essa carta, sacrifica uma criatura e adiciona 2 manas incolores, né? A sua reserva. E ela tem esse trick, essa habilidade que ela desencadeia não entra na pilha. Então, se você tem algum bicho que te dá algum bônus quando ele é sacrificado, o sacrifício dele não pode ser respondido. Tipo assim, não entra na pilha, né? Tá.
Óbvio que se subir alguma coisa ali na pilha, em função do bicho ter sido sacrificado, as prioridades vão rolar, mas não tem como você prevenir esse sacrifício, vamos dizer assim, né? E nem essa mana que vai entrar na pool da pessoa. Aí, então, por exemplo, só pra exemplificar, vai ter uma criatura que quando eu ativar o Ashnod's Altar, quando ela morrer, ela, sei lá, vai dar 1 de dano no oponente, mas ela tem mais uma habilidade que é quando ela cair no cemitério, ela faz, sei lá, uma ficha, por exemplo. Tá bom. Essa caída no cemitério pode ser counterada, é isso. Essa habilidade entra na pilha. A habilidade cair do entra na cemitério. pilha. Ah, Entra na pilha. ela já vai ser desencadeada no momento assim que essa carta estiver Perfeito. no cemitério. Beleza? Perfeito. Vamos seguir. Essa próxima eu achei do caralho. Tem uma carta chamada Grist, The Hunger Tide, ou Grist, a Onda Faminta. E é basicamente uma carta que é um Planeswalker. Só que esse Planeswalker tem uma habilidade estática na primeira linha dela que diz o seguinte: enquanto o Grist não está no campo de batalha, ele é uma criatura inseto 1/1, além de seus outros tipos. Em todas as outras zonas, ele é uma criatura 1/1 inseto, ok? Legal. A pergunta que eu faço é o seguinte: Grist pode ser seu comandante? Pode. Pera. Além de seus outros Ele é tipos. lendário. Ó. Pode? Pode. Mesmo o comandante tendo a cláusula lá do comandante lá, tem que Então, quando dizer ele tá em bonitinho, mas outra ele não é zona, bom. ele tá na zona de comando, ele é uma criatura. Bom, tá bom. É um isso? inseto. É um inseto Essa é a resposta comandante. Peraí, vamos pensar um pouco melhor, Rafa. Tô achando que tá muito fácil. Lê de novo. Lê de novo. Enquanto o Grist não está no campo de batalha, ele é uma criatura inseto 1/1, além Então de seus pode. outros tipos. Além de seus outros tipos. Ok, mantém. Então, assim, pode ser. Acertaram! Oh. É legal porque isso fala, essa carta especificamente, a gente vai falar nas camadas mais profundas sobre isso, mas existem certas condições que existem antes do jogo começar. E essa habilidade dessa carta, ela existe antes do jogo começar, ela já age no jogo antes do jogo começar. Que doido, porque você define a Command Zone, quem vai estar na Command Zone, na hora que você tá montando o deck. Isso antes do jogo começar. Bacana. Que loucura, Legal. mano. E vale dizer que ela é lendária também, então, né? Importante. E vale dizer também, a gente vai colocar o link na descrição, que o Sheldon mandou um tweet pra galera dizendo, beleza, é assim mesmo, pessoal. Pode. O Sheldon confirmou? Confirmou. Então tá confirmado. Temos o tweet pra provar. Ok? Vamos seguir. Vou falar de uma regra aqui que temos amigos que gostam muito e outros que estão cagando, como diria aí o Rafa. Eu vou falar o nome das cartas e depois eu explico o que elas fazem, tá? Mas Beleza. vocês estão familiarizados, mas a audiência talvez não. Mirko Vosk e Bruvac. Funciona? Essa é a pergunta. Agora vamos ler o que causa essa pergunta, tá? O Mirko, ele tem uma habilidade a seguinte: sempre que Mirko causa dano a um jogador, aquele jogador revela cartas do topo até revelar 4 terrenos, depois coloca aquelas cartas no cemitério. O Bruvac fala o seguinte: se o oponente fosse triturar uma ou mais cartas, ele tritura o dobro em vez disso. Ok? Então, a pergunta é: o Mirko Vosk, que vai colocando no cemitério até revelar 4 terrenos, e o Bruvac, que dobra o efeito de triturar, eles funcionam juntos? Não. Rápido, incisivo. Pô, agora eu quero saber por quê, né? Porque... Não, agora vocês têm que inventar um motivo. Agora eu quero saber por quê, pô. Então, me dá o... Tu tem o get... A regra aí do Mirko. Deu uma cortadinha, Rafa. Deu uma cortada. Tu tem o Gatherer do Mirko? Qual é a regra do Mirko? Posso abrir. Vamos lá. Vamos lá. Porque o Bruvac é uma regra de substituição. Ele tem que obedecer a regra 1000. Se o Mirko não fala 1000, se ele fala put target card, aí não é 1000. É isso. Eu não vou nem ler a carta porque o Rafa tá certo. É isso. O Rafa tá sempre certo.
O Rafa não passa frio porque ele tá coberto de Rafa razão. tá ligado. Ele tá. Verdade. Ponto. Nesse frio de ignorância, Boa, o boa, Rafa tá Rafa. coberto de razão. Cara, é isso, tá? Só que Boa. essa pergunta tá aqui porque ela introduz um tópico importante que é quando uma ação vira uma keyword. Uhum. Exatamente. Então, pro Mirko especificamente, não virou. A Uhum. errata não fala que é mil ou triturar. Uhum. Contudo, um monte de cartas no Magic foram erratadas, que faziam esse efeito e virou triturar, e um monte de outras não, por motivos bizarros. Uhum. Então, se você tá trabalhando aí nesse arquétipo de milar ou triturar, Para agora. consulte seu médico. Não precisa parar. Não precisa parar, mas dá uma olhada lá, porque muita coisa mudou. Uhum. Deixa eu ver aqui. Grinding Station, por exemplo, ela foi erratada para contemplar esse termo, mas nem Beleza. todas sofreram a alteração. Uhum. Vamos seguir. Esse daqui é termos que a Wizards gosta de usar e eu acho bem confusos, mas vamos lá. TDFCs e MDFCs. O DFC, essa sigla, Double Faced representa- Card. Double Faced Cards. Ponto pra mim, editor. Ponto Põe aí. final. Aê! Porra. Ei, caralho. Mandou bem. Mas o que o T e o M significam então? TDFC e MDFC. Refere lá, vai. Eu respondi minha sacanagem. parte, agora é o Rafa. Essa nem é O a M. pergunta, tá? Eu só quero que Pô. vocês. O M é modal, mas o T O teu eu não sei. eu não sei. Eu não sei. Transformem. Ah, boa. Hum. Ah, é porque Tá. tem dois agora, né? Tipo, você escolheu o lado e você Ponto transforma. psicônico. Ponto psicônico. Boa. Ponto pra mim. Ponto pro professor. Mano, a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: existem cartas que falam transforme uma carta, né? Porque Uhum. os lobisomens têm muito disso. Eles entram com uma face, que é a face de cima, de frontal, e em algum momento eles atendem uma condição e eles flipam, né? Eles Ah. transformam. Ok. Eu posso transformar uma MDFC, ou seja, uma carta modal. Ela pode sofrer um efeito de transformar, depois que ela tá no jogo, ela pode, pum, virar por um efeito externo. Não. Não, Não, acho que não. não pode. Não. Tá? Não pode. Não pode mesmo, vocês estão certos. É. Não tem nem muito o que enrolar aqui. É. Modal é modal. Você escolheu o lado, a parte de Já trás não existe mais. Imagina que imprimiu o fundo de uma carta de Magic Ah. normal. É isso. Isso aí. Basicamente isso. Que, aliás, é um tópico polêmico por si próprio. Mas hoje a gente não vai falar dele. Droga. Vamos seguir. Vamos seguir. Essa daqui, desculpa, Frelau, mas o Rafa, de novo, vai... Não, eu tô torcendo pra ele, pô. Eu tô Essa suave, eu tô camada, torcendo pra essa ele. camada é dele. Essa, É, eu eu queria tô torcendo colocar pro Rafa. vocês em competição, mas... Não tem competição, não. Aqui é modo cooperativo. Comparativo. Comparativo, Olha, Bezão, é é. comparativo. Se você for pensar bem. Vamos lá. Eu vou falar aqui nomes de cartas, depois eu explico o que as cartas fazem. Beleza. Se eu faço um flashback em uma carta chamada Seize the Day, ou Ganhar o Dia, na pluma, ou Uhum. Feather, o que acontece com o Seize the Day depois que ele resolve? Aí a pergunta, ela é exilada porque ela foi castada como flashback, ou ela volta pra mão do controlador ali da pluma no fim do turno? São dois efeitos de exílio. Ah, desculpa, já era pra responder? Já tô marcando Responde, xizinho. pô. É seu deck, vai lá. Você tranquilo. sabe, você O tem dono, pilota. Os dois efeitos se sobrepõem, Vai. o dono escolhe. Então, normalmente, tu vai exilar com a pluma. Perfeito, é isso aí. Boa. Então, o Seize the Day, a gente falou aqui só por causa do flashback, mas o que é importante pra pluma, ele dá alvo na pluma, Uhum. e aí eu não lembro direito o texto, mas... não, vamos lá. Desvira a criatura alvo, é isso Uhum. que o Seize the Day faz. Após essa fase, é uma fase de combate adicional, né? Seguido por uma fase main phase adicional também.
Uhum. O Seize the Day faz isso. A Feather é, toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço que tenha uma criatura que você controla como alvo, você exila aquele card, quando ele resolve, em vez de colocar no cemitério. E se você fizer isso, você devolve ele para sua mão no início da sua próxima etapa final. O Rafa matou. O flashback fala, se você conjurou essa mágica do seu cemitério, pagando seu custo de flashback, em vez dela voltar pro cemitério, ela é exilada. Quando essa mágica é resolvida, as escolhas vão entrar, digamos, nessa pilha para ser resolvido. Tanto a resolução do flashback quanto a Feather. Como você é o jogador que controla as duas perguntas que foram desencadeadas, os dois triggers que foram desencadeados, você escolhe qual que você quer. Claro que você vai escolher a Feather, porque aí você consegue dar o pulo do gato, né? Volta pra mão, usa de novo, tudo mais. Isso é chamado de efeitos de substituição, ou replacement effects. Então são efeitos que eles, em vez da carta seguir para a zona adequada ou a coisa esperada acontecer, esse efeito ele substitui o efeito padrão. Boa. Uma leitura de regra, os caras falam que é como se ele tivesse um shield em volta dele que muda a interface daquele evento, sabe? Tô falando isso porque a gente vai ter algumas circunstâncias mais pra frente que saber disso daí e ter essa visão mental talvez ajude, tá? Mas é isso, você escolhe o que acontece. Seguindo. Pergunta. Fatal Push tá bem claro na mente de vocês? Tá. Mana 2, ok. Sim, Revolt, ok. Então, distrai um bicho com mana 2 ou menos, por uma mana preta. E se você trigar Revolta, que é alguma permanente sua saiu do campo nesse turno, aí o valor muda pra um bicho poder mana value 4 ou menos, certo? Tá. Certo. Beleza. Eu posso dar um Fatal Push num Tovolar transformado. Tovolar é um lobisomem. Eu não tenho revolta, tá? Pra essa pergunta. Eu não trigo revolta. Eu tenho um Tovolar, que é um bicho com custo mana value 3. Só que ele tá flipado, ele tá transformado. Eu posso dar um push nele? O custo de mana é o mesmo do outro lado da carta, não é? Essa é a sua resposta, candidato? É essa mesmo minha resposta. É isso aí. Acertou, desgramado. Pô, vamos, time. 2 pontos, pô. O Rafa ficou apreensivo ali, ele falou. Não, essa vale 2, cara, Não. porque eu ia chutar brabo aqui. Não, essa... Acho que a gente chegou a comentar em algum momento no último episódio sobre essa questão, ou a gente já conversou em off. Eu lembro de já ter comentado sobre Olha aí. isso. Então, o valor da carta tá impresso na frente dela. Sim. Ok? Tudo Aí permanece. pergunta bônus. Ó, droga. Vamos supor... Não, já passamos, já matamos. Não, essa vocês mataram, bônus. Eu faço uma cópia do lado de trás do Tovolar. Tá. Posso dar um push na cópia? Qual é o valor de mana da carta que fez a cópia? Então eu vou começar a complicar, né? Não, uma cópia com as características exatas nela. Acho que ela copia, inclusive, o CMC. Vou chutar que é igual. Vou errar, puta que pariu. Errou. É 0? Quando é 0. É 0 porque quando você faz o efeito de cópia daquela face, a cópia só enxerga as características que estão visíveis ali naquele momento. Que louco, né? Doido. Muito doido, eu diria. Essa aí tava brabo. Imagina. Esse é o tipo de por que regra que é assim, tipo, tá ligado? é por acidente. É aquele negócio assim, mano, é melhor a gente não colocar e repetir aqui o custo na parte de trás da carta, senão as pessoas vão confundir, vão pensar que podem baixar com a carta de trás, quando eles estavam pensando na carta Transform, né? É isso. Aí por conta disso... Nossa. Esse jogo complexo, seguir. né? Vamos lá. Após o término de um jogo, eu posso olhar as cartas exiladas com a face voltada para baixo dos meus oponentes? É que nem poker, você não pode revelar. Não sei, tô chutando. E aí, Rafa?
Cara, depois do jogo acabar, meu. Ah, Eu tô. Antes de chutar a resposta, eu tô pensando assim, porque por algum motivo o cara pode ter exilado uma carta que não atendia uma sim. condição. Como pra comprovar. Fiz um É, morph. Uma carta que não tem morph. Aí, ó. fiz um morph, uma carta que não tem morph. Talvez. Vai, Feilau, chuta tu, chuta tu. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido por conta disso. Posso? Posso ou não Pode, posso? pode. Pode? Eu devo. Eu Ô, devo louco. ver. Devo Eu não nego. devo ver tudo. Tudo. Face up Boa! tudo. Agora. É meu direito. Eu pago Tá, impostos aqui. e se o cara fez uma coisa que não devia? Ele é desqualificado. Boa, olha aí. Tipo. Não, eu não sei qual é a penalidade. Tá? Não, mas Desculpa. deve ser algo desse Assim, nível. Eu chutaria que é algo se desse for no nível. A partida está campeonato. invalidada. Partida invalidada, total. Mas assim, eu não, vamos supor que essa pessoa ganhou e tal. Pô, ela não, né? Desonra. Acho que não, Desonra pra você, pra não sua tem que levar. família. Exato. Então é isso. E é Mas isso aí, filho. Ó, eu vale quero pra chamar Morph. Fala. atenção pra uma coisinha só. Existe uma regra pra quando o jogo acaba. Existe uma regra pro momento em que, em teoria, não se existe mais regra pro jogo, porque o jogo acabou. Por isso que eu Sim. até falei, pô, em teoria não tem que ter regra, né? Isso aí é meio que Existem várias um regras. acordo, né? Um acordo de cavalheiros. Pô, olhar a carta ali no final, tipo, pô, não estou confiando no Rafa que ele baixou uma criatura com Morph aqui. Vou olhar. Aham, aham. Mas existe uma regra. Porque é isso, né? Competitivo, tem que ter mesmo. É só que eu acho curioso ter uma regra Sim. pro fim do jogo. Tipo, o jogo terminou. Acabou. Estranho. Existem regras que estão valendo antes do jogo começar e regras que valem pra depois do jogo também. Que louco isso. Então, na verdade, assim, né? Você tem o direito de ver essas cartas. Você pode não usar não gozar desse Sim, direito. sim. Tipo, você fala, mano, tô de boa. Ou, tipo assim, se a pessoa embaralha muito rapidamente as cartas depois de acabar o jogo, é complicado. Fique Levanta uma esperto. dúvida ali. Levanta uma dúvida. Que cartas são essas? Morph, Fortel. Também tem Uhum. aquelas de manifestar o topo. Então tem Uhum. algumas cartas que fazem isso, que exilam face down, né? Vamos lá. Essa daqui já é um pouco menos conhecimento sobre regra, um pouco mais. Streetwise agora. Conhecimento da rua. Bom senso. Vai. Conhecimentos da rua? Não sei, tô Eu chutando. diria que conhecimentos os velhacos vão ter mais facilidade, mas vamos lá. Poxa. Existem 8 tipos de terrenos, além dos básicos, no Magic. E aí, com os velhos mesmo. Quais são esses tipos? Shockland. Tá falando. Subtipo, tá? Subtipo de Tá. terreno. Então, vai. Vai lá, Rafa. Vai listando aí. Eu vou Calma guardar aí, eu sei a lá. carta na manga. Oi. Vai lá, não, vai, começa. Vai, Rafa. Vai lá. Deserto. Eu só sei. Acabou! Porra. É... Deserto é um tipo, perfeito, um subtipo. Urza? Ferilau, vai. Urza Portão. subtítulo? Calma, um de cada vez. Portão. Urza? Urza. É Urza, não é? Não. Que é subtítulo? Não. Subtipo Ursa. Urza's Power Plant, é. Urza é um subtipo. Urzas. Urza. É, do Urza. É um subtipo. Bizarro, mas é. Outra que o Rafa já falou, portão é também. Portão também. Vamos lá, Rafa. Mais uma e a gente leva meia questão. Falei, vambora. Eu tô guardando um aqui porque eu não lembro exatamente qual é o termo, mas acho que é alguma coisa do tipo Fortaleza. Existe Que é isso? uma carta. Não. Caramba, não é possível. Existe Fortification, Isso, mas é um Fortification. subtipo de artefato. Ah, droga. E ele é um equipamento de terrenos. Tem ok. uma carta que faz isso. Então Não, eu tô não tão é maluco assim. Droga. Pô, isso é bacana. É louco, Não vingou, mas é bem da hora. Vai, eu vou dar dicas. Mano. Se eu falo a edição, Já talvez ajuda. vocês... vamos lá. Então, eu vou falar a edição, vocês vão me xingar. Plane Shift. Tem lá. É uma edição que quando eu era pivete eu jogava ainda. E... o que tinha em Plane Shift, cara? Tinha uns dragões que eles imitavam, tipo, os shards.
Uhum. Tinha um dragão pra Grixis, um dragão pra Bunt, um dragão, enfim. Só que antes de Alara, né? Uhum. E aí você tinha um tipo de terreno lá, que a gente não usa pra nada, é um subtipo incomum. Nossa, um subtipo. Eu vou não dar tô isso vendo. pra vocês. Vou dar isso pra Manda. vocês, vai ser bem difícil. Toca, em português. Ou Lair. Nossa, mas nem fazia ideia Toca. que existia. Nossa, então vai. Ah. Essa eu nunca ia acertar, Acho- vai. São cinco representantes aí desse É um subtipo. Acho que é um ciclo isso. Um ciclo que tem a ver ali com a edição na época. O próximo veio em Mirrodin. E esse subtipo já viu ou tem um terreno com esse subtipo que foi banido, inclusive, porque é muito forte, tá? Então, a gente não pegou tanto essa época aí, mas Uhum. existe. E aí? Nada. Falhou. Locus. Ou Nossa. local, em português. Também não. Qual é o terreno que foi banido? Deixa eu ver aqui. Locus. Nossa, eu não fazia ideia, mano. Planet. Essa aí eu tô tranquilo que essa aí de fato eu não ia acertar em 100 anos aqui a gente conversando. É o Glimmer Post. Nem Mas sabia ele que isso não- aí era um tipo. Ele não tá banido. Mas Ok. pode ser que esteja viajando, tá? Ok. Era dessa mesma vibe do que ele gerava mana igual a quantidade de cópias. E era muito Uhum. bom no Affinity. Uhum. Mas por acaso ele não é Locus, então talvez Tá. eu esteja viajando. Mas beleza. Pelas minhas É, contas, temos 5, por enquanto. Cinco. Faltam Sim, três. Faltam 3. Mas esses 3 são meio que pegadinha, porque vocês já falaram de Urza. Uhum. Então é outra parte do nome. Boa. Usina, Power torre Plant, é. e mina. Caralho. Esse é de subtipo também. É também. Não é Então- um grande bloco de subtipo, né? Não. Esses terrenos do Tron, cada um deles tem 2 subtipos. Porra. Verdade. É. Pô, É na hora que mó- eu falei o Power Plant ali, a gente nem se tocou. Vacilo. Gambiarra total. Sim. Gambiarra. Deve ter algum Beleza. motivo, mas. Na época não pensaram, né? Eu acho que. E depois, pra encaixar nas regras, eles falaram: não, puta, precisamos separar. Porque Essa aí. existem outros terrenos do subtipo de Urza, Uhum. ou Urzas, né? Uhum. Inclusive, Urzas Saga, ou Saga, Saga é. de Urza, tem o subtipo Urzas, Uhum. ou de Que Urza. foda. E aí, ele tem o subtipo Saga também. Então, eu acho que é a única carta que Uhum. tem os subtipos igual o nome da carta, exatamente igual. Urzas Saga, lá em cima. Verdade. Boa. Tá? Eu acho que é a Que única, tá? E aí, assim, como ela vem em Modern Horizons, esses são sets que são muito top-down, né? Os desenvolvedores, eles veem primeiro que eles querem atingir, depois eles pensam na carta. Provavelmente, essa daí foi uma dessas piadas que já estavam represadas Uhum. há muito tempo. Usar de Perfeito. novo. Perfeito, meninos. Zeramos a camada 4. Ô, louco! Até que foi bem. Parabéns. Parabéns, bem, parabéns. Ah. Eu pensei que ia ser Uma pior. foi acertada mais na sorte de qualquer coisa, mas tamo aí, vivo. Mas isso faz sentido, Rafa, porque a gente falou lá no episódio anterior. A regra, ela tem que fazer sentido mesmo sem você Uhum. conhecer o detalhe. Tem que apelar pra intuição aí e tal. Então, é isso, basicamente. Vamos pra camada 5. Boa. Camada 5, os fundamentos do Magic. Aqui o negócio fica Ixi. um pouco mais azedo. Beabá, Beleza? vai. Vamos. Vamos lá. Aqui é onde a gente passa vergonha, porque são perguntas que a gente deveria até saber a resposta, Pô, mas se não sabe. me avisava que eu tô passando vergonha desde a camada 3. Já tô deixava passando pra vergonha agora. desse tempo. Não, vamos lá, vamos passar um pouco mais. Bora. A gente vai falar de camadas. Beleza. Beleza? Agora, assim,
pra fazer uma desambiguação aqui, porque tem camadas do iceberg, camadas do Magic, eu vou chamar de layers, tá? Porque Beleza. é um termo utilizado nas regras, layers e tal. A gente não tem uma tradução oficial, acho que dessas regras em português, eu tenho quase certeza disso. Beleza. Então Se é tiver algum isso. juiz aí ouvindo a gente, passando nervoso com a gente errando essas regras todas, pode comentar no YouTube, deixa um comentário, pode corrigir, pode mandar e-mail. Comente, por favor. Exato. Bom, então vamos lá. Vocês sabem explicar o que são layers? O que elas estão endereçando? Por que elas existem? O que elas ajudam a resolver? Eu Uma sei que é pergunta complexo. aberta, tá? Sei que é complexo pra caramba. Imagino que essa questão de camada deve ter triggers, talvez, que em algum momento se confundam e se resolvam em camadas diferentes, enfim, etapas diferentes, não sei. Tô chutando, tá? Eu já ouvi tem muito mais termo, a ver mas... com as cartas que estejam em jogo, assim, tipo uma Blood Moon com Urza Saga, coisas assim, tipo, que estão em jogo atuando ao mesmo tempo. Sim. Isso aí. É isso aí. Isso é chamado de efeito contínuo, Rafa. E as layers, elas existem justamente para você saber como lidar com efeitos contínuos em campo. Boa. Porque existem efeitos que têm, né, precedência sobre outros, para você não se atrapalhar ali. Então vamos lá. As layers são um mecanismo pelo qual a gente pode definir como esses efeitos contínuos se sobrepõem. Então ela né, cria essa profundidade, essa dimensão para que você consiga tomar essas decisões. Esse assunto não é fácil. Mas antes de eu falar um pouco sobre essas layers, a gente vai falar um pouco sobre elas, eu queria perguntar para vocês, quantas layers existem no Magic? 7. Ô, Rafa, era pra ter estudado? Ninguém me falou que era pra ter estudado. Cara, é isso, Ferilogic, que você tá ficando pra trás aí, cara. Não, eu falei. Quais são, Meu microfone Rafa? falhou, Acertei? 7. Acertou. Agora responde quais são, agora vai lá. Quais são? Vai lá. Não, essa Primeira, é uma daquelas segunda, coisas terceira. que uma vez eu li e ficou marcado na mente, eu acho, sei lá. Eu chutei, foi um chute meio consciente, assim, sabe? Gosto. Ficou Perfeito, gravado na mano. memória. É isso aí, são 7, um número, né, cabalístico também. Mas vamos lá, o que fazem? E eu vou tentar falar as layers e dar cartas pra mostrar exemplos pra vocês. Então vamos lá. Agora eu vou aprender. Ó, isso tá descrito na regra 613 1A. Beleza? Layer 1. A Layer 1 lida com efeitos de cópia de permanentes. E ele é subdividido em parte A e parte B. A parte A são as cartas face up e a parte B são as cartas face down. As face up acontecem antes das face down. Tá. Então, assim, por exemplo, ontem não, né? Bom, aqui pra nós no estúdio, ontem rolou o leilão da Moxen. Muito bom. Mas dia 20 de maio, Isso. a gente fez um leilão lá na Moxen, muito legal. E uma carta que tava lá conversa muito com esse assunto, que é o Copy Artifact. Então, a Copy Artifact, ela justamente atua nessa camada. É uma carta que tem um efeito, né? Ela fala, olha, ela se torna cópia de uma outra permanente que tá em campo, um outro artefato que tá em campo, tá? Então, ela tá justamente nessa camada, é a primeira camada. São 7, Tá. essa é a primeira que é verificada. Outro carinha que se torna cópia, se eu não estou em erro aqui, é o Lazav. Azaza. De fato, ele se torna cópia de um bicho ali. Tem vários, né? Mas você tem o Lazav que se torna cópia quando um bicho tá indo pro cemitério. Você tem outro que você paga X e copia uma carta ali que tá no cemitério. Tudo mais. Então, também esses efeitos de cópia estão aí. Segunda camada, ou layer. Efeitos de controle de cartas. Então, o Control Magic, o Act of Treason, que são cartas que tomam controle de uma permanente que você não controla desde o começo do turno,
são afetadas por Pela camada. pela segunda camada aí, pela segunda layer, beleza? Então tudo que eu não sei, infelizmente aqui hoje a gente não trouxe exemplos para conseguir ilustrar direitinho o que acontece nessas camadas e tudo mais. Eu tenho um exemplo no final que é bem interessante, Uhum. mas para esse caso específico aqui não saberia nem dizer onde que essa informação poderia desempatar alguma circunstância. Mas vamos seguir. Layer 3, efeitos de troca de texto de cartas. Então, tem muitas cartas que trocam textos. Uhum. Eu trouxe uma aqui que a gente tem visto muito nas nossas mesas, que é o Wing of Volrath, que é uma carta que custa uma mana azul e tem buyback de 2, que você pode mudar o texto de uma permanente, substituindo todas as instâncias de cor por uma outra cor. Interessante. Então basicamente ela troca tudo que tá escrito de branco para azul, sei lá, na cor que você escolher. Mas a gente tem visto muito ela, porque ela basicamente não faz nada de relevante pro estado do jogo, mas ela trabalha com Orvar, que é uma criatura lendária. Um abraço, Léo. Abraço, Léo. Né? Então é uma criatura lendária que diz que sempre que você casta uma instantânea ou feitiço que dá alvo em uma ou mais permanentes que você controla, você cria um token que é uma cópia de uma daquelas permanentes. Então, o Wing of Volrath, ele simplesmente é uma instantânea que tem buyback, então você pode fazer isso várias vezes, que ele dá alvo. Ele troca até as instâncias de cor, mas isso não interessa. Mas tantufas. Tantufas, exatamente. Então, efeitos de troca de texto. Seguindo, Layer 4. Essa afeta muita gente. Efeitos de troca de tipo de carta. E subtipo e supertipo também. Então eu vou dar 2 exemplos aqui, mas vocês vão ter um exemplo com certeza que sempre é falado. Mas o Urborg, Tomb of Yawgmoth, que cada land é um pântano em adição aos seus outros tipos, e Conspiracy, que você escolhe um tipo de criatura, é um encantamento que quando entra você escolhe um tipo de criatura, e as criaturas que você controla, que não estão no jogo, ou criaturas que você controla, né, tanto faz se tá fora ou dentro, elas são do tipo que você escolheu. Nem sei se é em adição, eu acho que não. É isso aí, né? Porque pode ter uma errata, tô olhando a cartinha antiga. Mas basicamente é isso aí. Então, são cartas que substituem, trocam os tipos, tá? Peraí, Blood E aí Moon tem não é Blood nessa Moon, camada né? também? Blood Moon. Esse é o exemplo, acho que conhecido. Esse é o exemplo mais Blood Moon é conhecido, mais traumático, emblemático e tudo mais. Inclusive tem uma circunstância que, se a gente for falar melhor de camadas, diz assim, tipo, Urborg e Blood Moon na mesa. O que acontece? Porque, olha aí que louco, as duas estão na mesma camada, Layer 4. Tá? E a gente sabe que tem uma coisa que é o timestamp, que é quem entrou primeiro. Ah, foi o Urborg ou Blood Moon. Só que o Urborg vira uma montanha, né, quando as duas estão em jogo, mas não é nem por timestamp, é por outro motivo, um motivo de dependência. Porque tem vários critérios de desempate ainda dentro das camadas. O timestamp é só um deles, ainda tem outros. Então, basicamente, é isso. Um dia a gente fala mais. Então, Layer 5, efeitos de troca de cor. Então, o Wing of Volrath é um efeito que troca texto. E tem uma diferença sutil. Ele troca texto com a cor. Sim. E existem efeitos que trocam a cor das A coisas. cor da carta, sei lá. A cor da carta. E aí vou dar um salve pro Caverna, que tem aquela raposinha que ele adora, 8 caudas e meia. É esse o nome? Isso, acho que é. E ela Comandante. troca o efeito de a cor de uma spell ou permanente pra branco. Isso. Né? E a carta também dá proteção ao branco, enfim, essa interação. Isso, ela tem uma sinergia com essa questão específica, essa camada. E você tem as cartas com The Void, que são as cartas que elas tiram a cor delas. Você usa a mana colorida pra conjurá-las, mas elas têm uma keyword escrita na carta que fala, olha, essa carta não tem cor. Então, esse efeito acontece na camada 5. Layer 6
Essa é mais complicadinha, mas tá de boa ainda. Efeitos que adicionam ou removem habilidades, ou que dizem que certos objetos não podem ter certas características. Shadow Spear. Tipo Shadow Spear, acredito que entra na categoria. Um que é muito legal de lembrar, o Regisauro. O Regisauro, ele fala que outros dinossauros que você controla tem haste, tem ímpeto. Né? Então, ele adiciona... Ele tá aí nessa Layer 6, uma layer bem profunda. Tem aquela Merfolk Trickster também, que ela tem flash. Quando ela entra, ela tira todas as habilidades de uma criatura. Tá acontecendo na Layer 6. Então, importante saber o quão profundo está para critérios de desempate. Finalmente, meninos, Layer 7, ela diz respeito a efeitos que trocam poder e resistência de criaturas. A gente não vai entrar nele porque ele tem 5 sub-layers. Ok? Outro dia a gente fala. Tá bom. Vocês entenderam, né? Camadas, layers, entenderam bem? Olha, mais ou menos. A gente recebeu a informação. Se tu me perguntar 7 de novo, eu já esqueci. Mas eu entendi que tem as 7 camadas e uns degraus. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Eu tenho uma carta em jogo, um encantamento chamado Humildade. Tá. Todas as criaturas são um sem habilidade, é isso? Sim. Todas as criaturas são bichos 1/1 sem habilidades. Tá. E eu tenho um Magus of the Moon em jogo. E eu tenho um terreno não básico em jogo. O Magus of the Moon, ele é uma cópia da Blood Moon. É um bicho que tem o efeito da Blood Moon. Então ele transforma todos os terrenos não básicos em montanhas. Tá. E Humildade diz que todos os bichos perdem todas as habilidades e se tornam 1/1. Essa é a camada 6, que é mais profunda que a da Blood Moon, que acho que é a 6 que é a 5 ou 4. Acho que é 5. 4. 4. 4? Então acho que a humildade pega o mago e o mago não faz nada. É isso? É isso? É isso. Eu pergunto Seguro de pra volta. caramba. De volta eu pergunto pra você, Rafa. O que acontece primeiro? Isso o professor não explicou, mas eu vou chutar que é a camada mais profunda. Não. É o Não- contrário? Não faria sentido, claro, é o contrário. Nossa, mais raso. Achei que mais profundo era mais forte. Não, então o mais do topo é mais forte. Não, então é o contrário. Então o Magus vem primeiro, dando a... Ai, caralho. Já deu nó, já. Ué, tá fácil. O Mago se transformou e só inverter. E aí. Ah, É isso. Ele Transformou. transformou, É uma montanha, sei lá. é uma montanha, ok. E o Isso. Magus, ele é o quê? 1/1 sem habilidade? Eu acho que ele não para, né? Sim. É isso? É isso, Rafa? É isso. O Rafa não tá, Tô confuso. não tá conformado. Porque- É isso. Porque a camada vai definir meio que a ordem, a prioridade, né? É isso. Então a prioridade é essa. Se alguém vai olhar o board state e olha ali o Magus, ele vai ver um bicho 1/1 sem habilidade. Uhum. Mas o terreno é uma montanha. Os terrenos não básicos são montanhas. Uhum. Ele transformou, continuou transformado e é isso. Sim. É isso aí. No Magic de cozinha, eu nunca ia pensar isso, tá? Eu ia, sei lá, acreditar que ele ia desfazer com o que ele certeza. fez. Isso aí Ia já desligar, pra mim- né? Ia desligar. Pra mim já é magia, já isso aí. Mas é por isso que as camadas existem. Porque são efeitos que estão acontecendo e... né? Eles acontecem em momentos diferentes. Então, é aplicado e depois perde a habilidade. E não tem nada que vai dizer assim... desfaz, tá ligado? Tipo... Olha de novo. Isso, Tem aí razão. tu vai me perdoar, mas isso aí não é intuitivo. Não é. Aí não Não ficou. é. Não é, de fato.
Se eu entendi bem, é assim que funciona. Se você é juiz e está passando nervoso com esse episódio... Passando mal. Mas assim, é um tópico complicado mesmo. complexo. Eu achei complexo. Bacana, não, esse aprendizado aqui é incrível. Vou olhar para as camadas de outra forma agora. A gente quer fazer um episódio sobre camadas, mas como fazer o episódio que é o problema, pra não ficar, né, complicado. Pode ser, podemos. Mas vamos lá. A gente vai falar de novo sobre controlar jogadores. Tá. Ok? O que você não pode fazer enquanto está controlando um jogador? Mandar ele pra outro ponto da cidade. Ok. Já aprendemos isso. Pode. Não sabemos, né? A regra diz que poderia, sei lá. O que você pode e o que você não pode? Vocês têm alguma intuição a respeito disso? Vamos lá. Uma coisa que com certeza você não pode é conceder o jogo. Creio eu. Perfeito. Né? Porra, Eu controlei bom. você. Eu concedo. bom. Tá. Isso não pode ser feito. O que você controla o turno do jogador. Então, qual cartas serão baixadas. Ações, né? Ações, ordens de ações. Ações, decisões. É isso. Então, posso Que mais? rasgar a carta da pessoa. Rasga essa carta. Se o cara tem uma carta exilada face down, você pode olhar? Pode. Com certeza. Com certeza. Claro. É, Tá controlando o turno do cara. Beleza, acertou. Se o cara tem um negócio lá que permite ele ver o topo do deck. Claro, Tipo, fácil. bola Mesmo são lateral, essa, pode. acho que é Fácil. sim. Ele não pode Sim. olhar o deck, olhar a decklist, sei lá. Não, ele Tirar não pode isso aí, infringir as informação. regras, né? Exato. É. Não pode infringir as regras, mas Beleza. dentro das regras eu acho que não consigo pensar em nada além desse de conceder que infringiria. O Magic, assim, grosseiramente falando, ele tem 3 zonas de permissão, vamos dizer assim. Você tem as zonas públicas, que são informações que todo mundo pode ter acesso. As privadas, que são informações que você, enquanto jogador, pode ter acesso. E é isso que você pode observar quando você controla o jogador. E você tem as proibidas, que, tipo, pela regra do jogo, você não pode olhar. Tipo, Independente de situação. exatamente. Só que tem uma coisa ainda que você não pode fazer com o jogador oponente quando você controla ele. E isso não acontece no mesão, mas acontece no duelo. No duelo, você tem o sideboard. Você não pode olhar o sideboard do seu oponente quando você controla ele. Ele pode, você não pode. Ele pode. No meio da partida, sim? Louco. Assim, eu acho que não tem nada que impeça ele de olhar o sideboard dele no meio da partida. Ok, não existe uma regra específica pra isso. Eu acho, pode ser que esteja enganado, tá? Aqui são as coisas, essas camadas tem que ter esse disclaimer em todas, tá ligado? Pode ser que... A nossa fonte de consulta, na verdade, não se estende a explicar isso, mas fala que ao controlar outro jogador, você não pode consultar o site dele, tá? Assume-se então que o jogador poderia. Eu acredito que sim, se Sim. tá explícito ali, né? Então acho que no Magic a gente tem 3 cartas que fazem esse lance de controlar o turno do oponente. O Mindslaver, que a gente já falou aqui, é uma carta de 2003, tá? Que ela foi, acho que veio em Mirrodin, mas o pessoal já queria desde Tempest colocar essa carta aí no salão. A gente tem uma que deu um spike de valor aí na última semana, que chama Worst Fears, ou Piores Medos. É uma mítica de Teros original. 8 mana você controla. E tem o Planeswalker Mono Black, famoso nos mesões, que faz isso também no ult dele. Mono Black? Black? Quem? Você falou? Mono Black? Mono Black. Controla jogador? Eu vou falar a segunda habilidade. É que ninguém usa. Ninguém dá ult nele, porque todo mundo usa a segunda habilidade dele. O oponente-alvo, a vida do oponente-alvo... Sorin, pô. Sorin Markov. Fica 13. Vai lá. Tá. Fica 10, desculpa. Ok.
E o -7 dele é você controla o jogador-alvo durante o próximo turno dele. Nossa, eu não lembrava. Ah, o É Wesley tão já bom usou esse em mim. efeito. É. Acho que o Já Wesley já usou usou em mim, sim. Acho que já. Pô, Wesley. Atraxa Super Friends. Uhum. Beleza. Isso. Não Continuando tem, camada assim, 5. minha memória é péssima, Fala aí. tá? Mas não tem o Eldrazi que em alguma instância Tem a controla o Enraku, né? turno? Enraku Quando tu controla o casta, turno, tu não? controla o próximo turno do jogador-alvo. Uma coisa É que você assim. não controla o jogador, né? Você controla o próximo turno. Não, mas é a mesma coisa. Mesma Não coisa? sei. Ok, ok. Não sei. Eu acho que com esse texto certinho, assim, do Mindslaver, tem essas daí só. Tem que dar uma Uhum. lidinha na Enraku lá. Mas Boa. beleza. Seguindo na Beleza. camada 5. Caras, essa é bem doida. Bem doida mesmo. Me pegou de surpresaça. Jace. O Jacinho. O Jacinho que flipa. Ok, certo. Jace Vryn's Prodigy Aham. Uhum. versus cartas com Madness. Qual é que é? Esses Planeswalkers, criaturas que viram Planeswalkers na face de trás no Magic Origins, eles todos têm uma condição pra flipar. Sim. Uhum. A do Jace é a seguinte: você compra uma carta e descarta uma carta. Uhum. Se existem 5 ou mais cartas no seu cemitério, você exila ele e retorna ele transformado. Tá. Esse é o Jacinho, beleza? Beleza. Vamos supor que com a habilidade dele, de que eu viro ele e compro uma carta e descarto uma carta, eu descartei uma carta com Madness. Uhum. Tá. E no cemitério, ele tinha só 4 cartas, esse jogador, Uhum. ok? E ele descartou a carta com Madness na intenção ali de ter 5 cartas e flipar o Jace. Ok. Pelas regras, essa transformação não ocorre. E aí eu pergunto pra vocês por quê. É uma característica do Madness, tá? Claro. Madness- O Madness, se é- você fosse descartar, descarta pro exílio, não é? Correto. Tá. Isso aí. Então, o trigger do Jace, que sobe ali na pilha, no descarte, ele não enxerga a carta no grave. Porque ela Isso foi deixa- pro exílio. Boa. Uhum. E aí você pode. Depois essa carta pode ir para o grave. Mas aí é Uhum. tarde demais. Porque você tem que escolher Ah. se essa carta. Se você vai castar ela pelo custo de Madness do exílio. Ou se ela vai pro grave. Entendi. Sacou? Agora entendi. Ah. E aí já ficou tarde demais pro Jacinho. Ele não viu. Não transformou. Já no foi o inimigo. negócio do descarte, já olhou, já bateu o olho ali, viu que tem 4 e já Não, era. essa aí é muito surpreendente, cara. Surpreendente. Sim. Surpreendente. É louco. É isso. É a vida. É a vida. Essa daí não é nada intuitiva. Nada. Não, mas peraí, Mas- cara. Tipo, a habilidade do Jace tá na pilha. Aí tu comprou e descartou. Aí tu descartou pro Madness pro exílio. Ah, claro, tu vai resolver a habilidade do Jace antes, aí depois que entra do Madness na pilha. Ah, tá. Isso. Até resolver a do Doido, não. Madness não tem 4 cartas no no Que cemitério. rosca, que rosca. Tem 5. Difícil. Vamos seguir. Bora, Tamo quase. Vai. Você que está aí conosco, persista. Força. Marcador Habilidade? -1/-1. Eu ouvi falar que os ouvintes ficam aqui também tentando adivinhar e torcendo pra gente errar. É mesmo? Claro. Mancada, ouvintes. Eu faria a mesma Oh. coisa. E deve ser. Bom, nem vou confabular muito aqui. Vamos seguir. Ó, a gente vai falar das SBAs, ou State Based Actions, finalmente, né? Eu traduzi para ações baseadas em estado, mas eu não sei se é uma tradução muito boa. Eu vou falar SBA. O que são essas SBAs? Elas são ações que elas acontecem automaticamente sempre que certas condições são atendidas. Ok? Depois, eu quero saber de vocês, quais são essas condições. Beleza? Mas, antes disso, eu vou falar mais características dessas State-Based Actions. Elas não usam a pilha, beleza? Ou seja, elas não podem ser respondidas em nenhum momento. Elas não são controladas por nenhum jogador. Quem controla essas ações é o próprio jogo.
Uhum. Tá. Ele é o dono da ação, beleza? Sempre que um jogador ganha prioridade, o jogo roda as condições da SBA, Uhum. beleza? Então, o jogo tá toda hora rodando uma lista de SBAs possíveis. Tem um computadorzinho lá. Tem, que a gente aqui não vê, mas as regras contemplam. Imagina se a gente tivesse que perguntar uma por uma, seres humanos. Né? Né? Ia ser impraticável jogar Magic, com certeza. E depois, muito legal, vamos supor, eu ganhei prioridade. O jogo sai vendo todas as SBAs e depois ele faz um catadão e todos os efeitos acontecem ao mesmo tempo. Uhum. Não, como o jogo é dono do efeito, Uhum. ele não define ordem, nada. Ele faz pum, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Beleza? Tipo, sei lá, zerei a bunda de todos os bichos no campo. Uhum. Eles morrem em função de uma SBA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas morre ao mesmo tempo. Não é que, esse morre primeiro, esse... Não. Uhum. Vamos lá. Se uma SBA, ela precisa validar alguma condição pra... sei lá, partir de um número pra saber o que ela vai fazer, ela faz essa checagem, ou melhor, ela faz essa validação e depois ela faz a checagem de novo. Então ela roda tudo pra fazer uma conta e depois ela roda de novo. Uhum. É uma coisa bem complicada, tá? Mas faz parte das regras. Fica aqui o pedido para um episódio sobre SBA. Por favor. Layers, SBA são as coisas mais cabulosas. Seguindo, se nenhuma condição é atendida, todas as habilidades que estão esperando pra entrar na pilha, elas entram na pilha e, de novo, depois que as habilidades entram na pilha, o SBA roda de novo. Tá. Então, ganhei prioridade. SBA. Uhum. Vamos supor, o Rafa passou o turno pra mim. Passou, é seu. SBA. Uhum. Aí, fez as checagens. Aí, tudo que tem trigger de upkeep, a porra toda. Aí, essas coisas entram. Elas entraram, SBA de novo. Uhum. Ele roda tudo de novo. E assim vai. Então, elas rodam o tempo todo, né? Nos clientes online, aí, mall, arena, isso tá implementado lá, eles estão vendo certinho. Também acontece na nossa fase de cleanup, que é quando no finalzinho, né, a gente tá passando o turno, também a SBA passa lá e tudo mais. E aí o que eu pergunto pra vocês é o seguinte, pessoal, assim, tem uma lista que vai até a letra T, de A até a letra T, de ações que são checadas nessas State-Based Actions. Eu quero que vocês me falem, pelo menos alguns estados que são checados pelas SBAs. E eu vou completar aqui até a letra F, tá? Mas o comecinho é bem intuitivo, bem fácil, eu acho. Se vocês quiserem, eu falo A. Aí depois vocês têm uma ideia, pode ser? Se um jogador tem 0 ou menos pontos de vida, ele perde. É uma verificação que o jogo faz. Beleza. Então assim, meu, rodou SBA, tem 0, perdeu, Acabou. já era, acabou. Esvazia a pilha, aperta a mão e vamos pra próxima. É isso aí. Tá, então essa é a A. O que mais? Eu vou chutar aqui, checa pra ver se a resistência de alguma criatura não tá zerada pra ela morrer. Perfeito. Essa daí é a F. Olha aí, aqui ia terminar. Ó, vamos lá. Indo na mesma linha do... Acabou os pontos de vida, o jogo acaba. Vou pensar aqui de card draw quando você não tem mais cartas no seu Grimório. Essa é a B. Aí, ó. Isso aí. Estamos indo pra B. Vamos lá. Essa é a B? É tudo de... acho que o que perde o jogo deve estar na frente, né? É tudo que desencadeia. Sim. Mas eu achei que essa de comprar e perder, se você fosse comprar uma carta e o seu Grimório está zerado, você, em vez disso, perde o jogo. Isso é uma SBA. É uma SBA. Bacana. É isso aí, Rafa. Tá, vamos ver. E aí tem os Replacement Effects que trabalham em volta disso aí, né? Tipo...
Mas beleza. Que azedo, cara. Essa foi a Esse é só B, o nível vai. 5. Né, não. Não, tem uma carta de borda prata. Hum. Eu esqueci o nome dela. Mas ela basicamente ela fala: SBAs não se aplicam a você. Nunca acaba. Você não perde, não Acabou. acontece nada. Você fica Se de boa. Vou chutar aqui o Win the Game, então. Bom. Win the game. Mas o que é win the game? Na verdade, acho que não tem uma condição de ganhar o jogo. Tem uma condição de todo mundo perder. Menos você, tá ligado? Mas eu tô chutando de novo, disclaimer. Tá, ela não tá nessa lista aí, até ter ela não tá, então. You win Não. the game. Não. Vamos lá. O que mais? Destruição de criatura já foi. 2 condições de perder. O jogo. O que mais? Vamos lá, vamos pensar. Acho que vai ser difícil, porque é muito aberto. Tá difícil. Eu vou dar uma dica. É. Vou dar uma dica. Manda. Uma tem a ver com contadores em jogador. Contadores em jogador. Infect. Ah, Ele checa se tem 10 Infect. Oh. Deve ser a C. É a C, é veneno, Aí, né? pô. Ok. Poison O counter. cancelamento de marcador mais um, menos um. Tu falou que era um stake Isso é um 3 SBA. lá em cima. Aí, ó. Não tá aqui até a F, mas Boa. tem razão. Eu vou falar os outros aqui, porque, mano, esse jogo de adivinha aqui vai ser impossível, mas vamos lá. Sim. Se um token tá numa zona diferente do campo, do Battlefield, ele Uhum. deixa de existir. Exilado. Ok, Tá. bom. Ele é exilado, exatamente. Mão Então, grave. token- Token mudou de zona, exilado. A Arena não é assim. A Arena, essa SBA é diferente. Ah, é? Ah, é? É, porque você consegue ter tokens na mão. Você consegue forjar token no meio do seu deck. É, o Alchemy, caras. Onde vocês... Alô? Alô? Pô, o Alckmin não conta? Ah, Isso não é Magic. Ô, louco, rapaz. Ó, Segura a emoção ó. aí. ó. Mas é. Então, eles estão mudando algumas coisas, né? E outra. Se uma cópia de uma mágica está numa zona diferente da pilha, ela deixa de existir. Tipo, na verdade, assim, se uma cópia, né? Isso só atrapalhou. Tem uma spell na pilha. Uhum. Quando ela sai da pilha e vai pra outra zona, uma spell, ela deixa de existir. Ela não tem como existir em outra zona. É que nem o token. O token, ele só existe no campo, no Battlefield. Tá. Uhum. Sacou? Tem certos objetos que eles não podem sair daquela... Eles só existem naquela zona pré-determinada. Instant, Beleza? Sorcery. Exatamente. É isso, meninos. Tem um monte aqui. Essas SBAs também são um assunto bem interessante. Vamos seguir. A gente tá quase acabando já. Vamos lá. Bora. Contadores -2/-2 e +2/+2. Uhum. Se cancelam? Olha, meu Deus, isso aí é pegadinha. Isso aí é pegadinha. Na camada 13 Eu vai vou ter o chutar- -3, -3. Eu vou chutar que não se cancela, porque eles não são marcadores +1/+1 e -1/-1, porque esses a gente sabe se cancelam. +2/+2 é o do Barão Sem Giro, eu vou chutar que não se cancela. Vai! Existem marcadores -2/-2? Cara, Magic... Ou eles estão 30 antecipando? anos deu pra fazer de tudo, cara. Caramba, mano. Existem. Eu tenho uma carta aqui que é o Ebon Praetor, de Fallen Empires. Ela dá marcador -2/-2 para ela mesma, no upkeep ali. Não se anulam. Os únicos marcadores que se anulam é +1/+1, -1/-1. Os Então, únicos. vamos supor, se eu tenho uma carta que se importa com quantidades de marcadores. Eu tenho o marcador -2/-2 e tenho o marcador +2/+2. Eu tenho 2 Sim. marcadores. Você tem. Mas, Sim. ó, mais uma regra fica aí que não faz um puto de um sentido. É, mas aqui Por o quê? marcador +2/+2 é uma anomalia, ele não é mais feito há muito tempo. Não é mais feito. E assim, tem outros tipos de marcadores que modificam poder e resistência, que era muito comum, que era o -0/-1. Que Isso. você come um pedacinho da bunda da carta. Não tem mais também. Tipo, eles estão evitando ao máximo trazer essas cartas.
O padrão de ouro é mais um, menos um, menos um, e tem uma regra para definir isso. Ok. O que é fora disso é velharia e eles não estão se importando, basicamente. Aquela coisa que tá quebrada, assim, em casa, que você não se dá conta, você não vai consertar porque você nunca usa, sabe? Exatamente Ah, isso. deixa lá quebrado, né? Vai, Esse é o deixa lá. sentimento. Vamos lá. O que é APNAP? APNAP. APNAP. Active player, non-active player. É isso aí. O Rafa sabe. O Rafa Tá falando. sabe. Vocês fizeram a pauta junto e não me chamaram? Foi sacanagem. Então, isso aí é. Isso aí é muitas horas de YouTube, né, Rafa? A gente vai Esses estudos pescando. CDH, galera do CDH Brasil, o cara vai aprendendo aí. Ah. Quem é que disse que cachorro velho não aprende truque novo? APNAP é exatamente isso. Active Player, Non-Active Player. Isso é uma mecânica do jogo que serve pra gente tomar decisão, entender a ordem que as decisões dentro do jogo são tomadas. Uhum. Então, assim, vamos lá. Tem cartas que exigem que os jogadores tomem uma decisão ao mesmo tempo. Vou dar o exemplo das cartas, o Expropriate, por exemplo, que você tem que votar para a mágica resolver, né? As pessoas têm que escolher ali o que elas querem. É que o voting, ele tem isso bem descrito na carta, né? Mas existem outras cartas que todo mundo precisa falar como que vai resolver a mágica. Então é assim, a regra diz, se múltiplos jogadores precisam tomar uma decisão ao mesmo tempo, o jogador ativo, AP, é aquele que é o dono do turno, né? Uhum. Ele faz uma escolha e depois o próximo jogador na ordem do turno, geralmente é quem tá sentado à esquerda, a não ser que tenha algum efeito que troca ou o pessoal combinou, mas geralmente quem tá sentado à esquerda, que é o NAP, não o Active Player, porque não é o turno dessa pessoa, faz a escolha, passa pro próximo e passa pro último, no mesão, né? Quando tem 4. Claro, claro. E aí sim, quando todo mundo fez a escolha, a ação acontece ao mesmo tempo. Beleza? Uhum. Isso é relevante. Isso é relevante pro futuro. Tudo que é dito aqui até a camada 5 é muito importante pro futuro, mas no futuro a gente chega lá. Outra que tem a ver com as andanças do Rafa. Olha aí, cara. O Rafa tá em, o Rafa tá em todas. Planeswalker da 11ª Guilda. Tá andando Ele é, por todo calma. lado. Ele é. Vamos lá. Assim, coisa do meu trabalho eu não lembro, né, cara? Tá na hora de eu parar de jogar esse negócio aqui. Tá me prejudicando. Vamos lá. Krark-Stump e Mana Clash. Vou explicar o que faz cada um. Tô aqui com a cola. Vamos lá. Vamos lá. O Krark-Stump, ou Dedão de Krark, ele diz o seguinte: se você fosse flipar uma moeda, lançar uma moeda, não sei como eles traduziram, em vez disso você flipa duas e você ignora um dos resultados. Então você vai pegar um resultado favorável. Mana Clash é o seguinte: é um feitiço que diz: você e o oponente, cada um de vocês lança uma moeda, flip a coin. O Mana Clash vai dar 1 de dano a cada jogador que deu cara, e você tem que repetir esse processo até dar coroa no mesmo flip para ambos os jogadores. Então vocês ficam, tipo, disputando ali, tipo, deu cara, toma um, deu cara, toma um, deu cara, toma um, pá. Beleza. Só que com o dedão, Você tem 3 moedas rodando aí. Você roda 2 vezes a moeda. E aí, meninos, o que acontece? Vai, Rafa. Cara, eu não sei o que acontece. Não vai Mana Clash no meu deck de Flip a Coin, mas... Ai, é droga. Vamos chutar. Vai. Bom, acho que obedecendo a regra, tu gira 2 moedas e ignora um dos resultados. Então, se um deu cara e outro deu coroa, tu bota o cara lá pra... Continuar dando dano. Pra continuar dando dano. E você faz isso antes ou depois do seu oponente? Junto. Bom, não existe junto, né? Você vai rodar 2 moedas? Não, tu joga 2 e o oponente joga 1. Ah, não. Vai jogar uma com cada dedo, assim, é isso? Tem!
Tipo, você joga duas. Eu jogo as duas com cada dedo. Ah, não é. Aí, não, ó. não, cara. Não. E o cara joga dele, não é isso? Não, assim, claro, você vai jogar duas e ele vai jogar uma. Isso. Mas você não vai jogar as suas duas ao mesmo tempo. Por que não? Tem Por que que seguir não? a ordem. Joga as duas ao mesmo tempo. Não, Porque eu não porque vejo isso problema é nenhum. besteira, cara. Você tá acabando com o roteiro do menino. O menino Mas, passou a Cicone, tarde toda. Não, diz na não é- carta, se não você é- fosse jogar duas moedas, uma moeda, jogue duas. E ignore uma. Tu pode jogar duas Olha, e ignorar uma. Cara, quase ninguém tem a destreza de jogar duas moedas simultaneamente, velho. Pra Que fazer isso? É muito pra- fácil. Não, pelo amor de Aliás, Deus, tu cara, pode não. substituir, porque a moeda pode ser um dado par e ímpar. É a mesma coisa, joga dois dados. Tu consegue jogar dois dados, não consegue? Sim, fica mais fácil mesmo. Mas não é isso que o jogo prevê. O jogar uma moeda é uma ação que envolve você jogar uma moeda. E isso Tá. vai acontecer uma vez. Uma de cada vez. Ok? Tá. O que pode Discordo, acontecer mas aqui? tudo bem. Claro, fisicamente dá pra dar um bend pode- aí nas Ah, regras, dá. né? Eu faço assim com os dedos, ó. Pra quem tá no podcast, tô botando os dois dedos no freio do outro. E digo pro Sim. meu amigo, bota uma moeda em cima de cada um. Aí um amigo. E joga e pega no chão, né? Porque impossível de você pegar no ar. Joguei com as duas mãos. moedas, porra. Não. A fita é a Vai. seguinte, além dessa pegadinha que você trouxe aí, Rafa, tem uma fita que é a seguinte. Teoricamente, a Pinap, né? Se foi você que fez ali o Mana Clash, Uhum. você tem que flipar a moeda antes do jogador. Porque a gente acabou de falar sobre isso. Só que aí, como que você vai escolher o resultado do dedão se você ainda não viu o resultado do seu oponente? Tipo, não faz sentido. Porque o dedão, ele existe pra te dar a vantagem. Sim, Só que, teoricamente, essa carta diz, vocês têm que flipar ao mesmo tempo. sim. Então, não teria essa questão da vantagem, saca? Porque vocês fazem ao mesmo tempo. Contudo, o dedão traz essa circunstância. O que acontece? Existe uma regra para descrever o que acontece nesse caso. Ô, louco. O seu oponente flipa primeiro, Uhum. e depois você flipa as duas do dedão, e aí você escolhe qual é o resultado. Essa é uma tangente nada intuitiva. Louco, né? Independente desse up-nap aí, é isso. Ah, O oponente é vai isso. rodar primeiro. Tipo, meio que tem uma quebra de regra pra satisfazer essa condição. existe uma regra para descrever isso aí. Exatamente. Doido. Ô, louco. Muito específico, mas... Coloca Nada o Mana disso Clash aconteceria agora. se você Isso conseguir jogar aí com as é- duas moedas ao mesmo tempo. Tô brincando. Eu Vamos lá. jogar aqui agora esse negócio. Não, mesmo Tô brincando. assim aconteceria, porque Sim, você precisa olhar o resultado do oponente pra decidir o seu. Sim. Então, é um tempo de jogo que não existe. Sacou? Uhum. Tipo, não tem como. Porque um flip normal, o resultado que deu, mas o dedão Você não pode, você não, problema. você não consegue cancelar o destino ali do que seria Não, a rolagem não da consegue. moeda. Exatamente. Então, pra deixar o dedão ainda relevante, tem essa regrinha. Uma Pô, regra eu pra pensei, eu isso. pensei que agora você ia ser extremamente brega e falar, pra deixar o dedão relevante, já aproveita e deixa o seu curtir nesse vídeo. Pô, meu Deus do céu. Mas fica aí a mensagem. Fica a mensagem. Bom, pode não dá deixar, pra ter pessoal. outra thumb esse episódio, né? Thumb, Não. dedão, curtir. Nossa É isso. Senhora. Vamos fazer Vamos assim, lá. ó, pra tirar o print O depois. thumb, Né? né? Aê, mano. Vai, editor. Cara, essa outra é muito específica também, mas coisas do Magic. Vamos lá. Riding the Dilu Horse. É uma carta de portal XPTO. É um feitiço que ele diz o seguinte: a criatura alvo ganha +2/+2 e ganha Horsemanship. Pô, aí tá aí. Tá. Ponto. E por que dá tanta complicação, viu? Ô, Cicone. Até quando que esse efeito se aplica? Ih, mano, se não fala até o fim do turno, é forever. É. Tudo É bem. isso?
Então é A isso. criatura ganha. Não, Se mas não peraí. falta o fim do turno, Peraí, foda. mas vamos lá. Ganha +2/+2 sem Horsemanship. Claro. É isso. É isso. É isso. Acabou. Ok. É pra sempre. E você que lembre. Você... É. Não é um E contador. não tem marcador. Não tem marcador. Não tem nenhum. nada, não tem nada que diz. É só a memória dos jogadores envolvidos ali dizendo que aconteceu esse negócio. Uma carta mal escrita. Sim. É a melhor aura possível, né? Tipo, Melhor aura Uma- possível. uma aura que não tem uma permanente representando ali. Ó. Caramba. Doido, né? Verdade. Essa é boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa abre os chakras, hein? Vamos lá. Reanimando o Golgari Grave Troll. Golgari Grave Troll é uma carta muito famosinha, porque foi banida, desbanida, ela joga no Dread, coisa e tal. Vamos lá. O Grave Troll, ele tem uma habilidade que é a seguinte. Uma primeira habilidade. Quando ele entra no campo, ele entra com o marcador +1/+1 para cada criatura que tem no seu Grave. Beleza? Uhum. Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Vocês só tem ele no Grave Uhum. e vocês têm alguma mágica de reanimação. E vocês estão dando alvo nele. A pergunta é: ele entra com o marcador +1/+1 ou ele entra 0/0? E volta pro Grave. Caramba. Só tem ele. É. Só tem o bichão e vocês reanimaram o bichão. Ele ganha um marcador +1/+1. Lê pra mim a regra. Por favor. Isso. A regra da carta. Isso. Golgari Grave Troll entra no campo de batalha com marcador +1/+1 nele para Uhum, cada uhum. criatura do seu cemitério. Eu vou chutar que ele entra zerado. Em que momento que ele checa essa condição, né? Quando entra no campo de batalha. Ah, não. Quando entra no peraí, campo é de o que diz batalha. na- Entra no campo de batalha com marcador +1/+1 pra cada criatura dos seus. Eu acho que Mano, vai entrar eu com- vou errar, eu acho mas que eu acho que tudo me Você manda eu acha que chutar no zero? zero. Tudo me manda eu chutar no zero, mas eu vou errar, mas vou chutar zero. Não, eu vou chutar no. Rafa, Não, eu vou chutar no +1/+1 pra gente. Um de nós vai acertar. Mas eu realmente acho, tá? Que é o 0. O +1. Não, eu acho que é +1/+1. Por que tu acha que é o 1/1? Ah, por quê? Vamos lá. Não é quando ele entra. Certo? Pra mim a certo. questão é em que momento que ele tá checando essa condição. Oh. Essa é a O questão. momento que ele tá checando não é um ETB. quando ele ainda está no porque- Grave. Não é um ETB, ele tá checando Não é um quando ainda ETB. está no Grave. Aí ele entra com o marcador +1/+1. Caralho. O Felilau mandou bem nessa, velho. Pô, caramba. É isso aí, Guardei o melhor Felilau. pro final. Não Obrigado, tem tio. distância entre o Grave e o campo. Uhum, Então ele se vê no Grave uhum. quando ele entra, reanimado. Na hora que ele vai entrar, fala, opa, é porque não tem nenhuma zona entre entre a zona cemitério e a zona campo, não tem uma zona de Meio morto. Não troca, tem, mas tá elas ligado? são zonas diferentes. Elas Mas são. entra no campo. Mas quando você tá fazendo reanimate no Grave Troll, ele tá no Grave. Não é a mesma questão do Goif com raio? Eu acho que é parecido, cara. Deve ter Semelhante. alguma coisa. Semelhante, pelo Deve ter menos. alguma coisa assim, sim. Que a carta já tá no Grave quando resolve o dano do raio, né? Isso. É uma coisa assim. Mas então, Rafa, esse cara, digamos, na pilha, esse Grave, o efeito do reanimate na pilha, dando alvo no Grave Troll, que é o que vai denominar o poder dele quando ele entrar em campo, olha o cemitério e vê que tem um bicho lá, que é ele mesmo. E aí ele entra em campo com o marcador +1/+1. Eu sempre achei esse bicho roubado, agora eu acho ele mais roubado ainda. Esse jogador de Golgari aí. Ah, é doido, né? Pessoal, chegamos na última da noite. Ó. Bora. Essa daqui é tranquila. Ou não. Mas vamos ver. Vou trazer uma carta de Forgotten Realms aqui. Então acho que vocês vão gostar. Vamos lá.
O que acontece se eu tenho um Dublin Season no campo Uhum. e eu jogo uma carta que copia uma permanente na pilha? Tipo o Volo. Vou explicar, é uma circunstância específica, mas que tá se tornando comum. Uhum. Então eu tenho o Dublin Season, eu copio uma permanente que tá pra resolver na pilha, Uhum. certo? Aí a pergunta é, o Dublin, quando essa permanente, que é a cópia, que é um token, ela Uhum. entra em campo, o Dublin Season dobra ela? Porque o Dublin Season tem a regra. Sempre que você for colocar um token, dobre, né? Coloca o dobro. Tá. Ah. Então, o Dublin Season vai entrar em campo e eu tô dando alvo nele, certo? Não. Não, Dublin não, Season não. está em campo. Tá. Dublin Season está em campo, é uma carta que está no campo. Dublin Season fala, se um token fosse criado, você Uhum. cria o dobro. É isso, Uhum. bom. Alguém tá fazendo uma mágica de permanente na pilha Permanente e entrou uma cópia. e alguém Sim, fez um acho que efeito de dobra, criar a cópia. porque as tokens são cópias de permanentes, Desculpa, as cópias de permanentes na pilha são tokens quando entram em campo. Então acho que dobra. Certo. E aí, Frilau? Eu tô tentando Cê entender essa tá em dúvida interação. da... Da Tá, eu interação, da ordem. vou ler o Vamos lá, daí. Volo. Vamos ler Bora. o Volo. O Volo vai, talvez, Dá acho uma que luz. deixar um pouco mais claro. Vamos lá. O Volo, Guide to Monsters, ele diz o seguinte: sempre que você conjura uma mágica de criatura que não compartilha um tipo de criatura com uma criatura que você já controla, com um tipo de criatura que tá no seu cemitério, você copia aquela mágica. Uhum. Tá? Então tô conjurando um lobo. Uhum. Se eu não tem nenhum lobo no meu cemitério, eu copio esse lobo na pilha. Qual é o resultado disso? Quando o lobinho entrar no campo, ele vai ter um token que é a cópia dessa spell, representada por um token. Uhum. A pergunta então é, Dublin Season tá vendo esse token entrar, Dublin Season fala, se o token for criado, dobra. Uhum. Beleza? Sim. O Rafa diz que sim, que dobra. O lobinho, no caso. Eu não vejo por que não dobraria. Só se tiver Legal. alguma coisa nessa questão da cópia, mas. Ah, tá bom. Não copia. Não copia? Não copia. Vamos lá. O que faz o Dublin Season? O Dublin Season é um Replacement Effect, Uhum. de efeito de substituição. E o que ele tá substituindo? O termo criar token. Essa ação que eu narrei pra vocês, ela não cria um token no campo. Ela cria um token no sentido de que ela faz uma cópia ali na pilha e essa cópia entra junto com a criatura. Ela copia Mas permanente. Ela copia e o jeito dela copiar é um token. Mas ela não Entendi. cria o token. Então, o Dublin Season não olha esse efeito, não substitui esse efeito. Tá. Tá ficando difícil, Felão. Não, Cabuloso, agora né? complicou. Tô tentando pensar nas outras instâncias, assim, do Dublin Season e pensando em Eu acho que o negócio é o se seguinte, você fosse a partir- colocar um marcador, sei lá. Por exemplo, se você fosse colocar um marcador +1/+1, se existe alguma outra maneira de ter marcador +1/+1 que não seja colocar, seria um exemplo parecido, sabe? O problema aí é exatamente se você fosse criar um token, né? Não é. Copiar. Nossa, é isso, é semântica. Não, eu já matei. A partir da camada 5, a gente bola a resposta e é o contrário. Sempre assim. Tipo, Boa. a gente acha que é, não é. Mas a ideia realmente é porque assim, Quebrar vamos lá, expectativas. pessoal. O meu esforço criando essa pauta é criar uma pergunta pra deixar as coisas interessantes. Então eu acabo criando a dicotomia aqui, faz ou não faz? Uhum. Mas a regra não se atenta a isso, ela simplesmente fala, olha que legal, Dublin Season não afeta isso aí. Caralho. É que nem outro desafio aqui que teve do Lodinho lá da Aive, que ela tem Storm. É parecido, porque o Dublin Season não olha pra ela, porque as cópias dela do Storm acontecem na pilha.
Então ela cria as cópias dela na pilha, as cópias vão entrando, é um token, mas esse token não foi criado, Dublin Season não faz nada. Ele fala, É, sim, tá certo. O token não foi criado, claro. legal, né? Muito bom, doido. mano. Nossa, Doido. erraria muito. Inclusive, tô jogando com essas 2 cartas aí no meu deck sim, que eu já teria errado. Ainda bem que eu não Olha tive aí, essa ó. oportunidade ainda. Vamos lá então, galera. Ó, por hoje é só, pessoal. Acabou? Oh, Acabou. A gente tá na camada 5 de 13. foram densas E eu- essas 2 camadas, hein? Eu Essas queria 4, saber de 5. vocês. Fala aí. O que vocês acharam até agora? Meu Deus, não, é aprendizado Claro. em cima de aprendizado. Sim. Eu só tenho a agradecer essa pauta aqui. Nossa. Mas sabe o que é legal, Rafa? Eu pensei que na 4 e na 5 vai chegar um momento em que a gente não vai acertar nada, com certeza. Mas mesmo na 4 e na 5 ainda tinha coisas que a gente conseguia chutar, pelo menos com propriedade. Então, vou Pode dizer ser assim, tudo, pô. as nossas mesas, elas são muito chatas, assim, no sentido de que a gente nunca pensa assim, vamos resolver isso aí dessa maneira aí, e se for diferente, depois a gente vê. Não, a gente é chato. Geralmente a gente, essa interação aqui gerou um estado aqui que se a gente resolver de outra maneira, alguém vai disparar muito na frente. Então a gente vai na internet e olha a regra. Então com isso a gente acabou desenvolvendo um arcabouço forte aí de corner cases, né, de casos mais E outro distantes, ponto assim. positivo também, né? De estar jogando com pessoas que também estão com vontade, às vezes, até de ensinar, cara. Mesmo quando não é regra. Por exemplo, eu joguei Modern agora com Ciccone, sei lá, na terça-feira. E aí eu tentei fazer alguma coisa e falou, cara, você não consegue porque você não é um jogador ativo, ou enfim, você não tem a prioridade neste momento pra, sabe? Eu falei, putz, Sim. é mesmo. Então, inclusive é uma ótima dica, você ter um grupo de jogo e exercitar na prática é a melhor maneira de exercitar, né? E explicar Não por que sejam as coisas assim, estão acontecendo. pessoal. Não sejam assim. Joguem naquela assim, resolve aí, depois a gente vê. Sejam amistosos, não seja que nem a gente. A gente é chato. É claro, se você tiver intimidade com a pessoa. Por exemplo, o Ciccone sabe que ele poderia me parar e falar, mano, você não pode fazer isso por isso, isso e isso, sabe? Sim. Óbvio que, de repente, às vezes a pessoa não tá afim de ouvir o que você vai falar, ouvir explicação. Não, tem coisas que acontecem assim. Por exemplo, passa o turno da pessoa, a pessoa baixa um terreno. Uhum. Né? A gente sabe que é uma ação especial, que não entra na pilha, não tem prioridade, não pode ser respondido. Aí a pessoa baixa o terreno, o outro vai, eu vou responder, vou remover sua criatura. Isso. Então é o tipo de coisa que fala, não, calma, quando a prioridade chegar em você, né, isso não abriu fila de prioridade. Algumas coisas vão abrir fila de prioridade, vai chegar em você e a gente conversa, beleza? Boa. Então, é o tipo de coisa que afeta o jogo? Não afeta muito. Eventualmente a pessoa vai fazer aquela ação ali, né? Mas, sei lá, caras, Mas você cara, aprende, cara. Mas eu você já vi aprende. jogo apertado, assim, que eu tava esperando vir uma prioridade pra fazer alguma coisa. Então, na primeira oportunidade, o cara fez alguma coisa, eu já queria responder. Se eu sou um cara que não tô atento, que terreno não gera prioridade, eu vou encher o saco, mas, né? Eu sou aquela criança no banco de trás do carro. Já chegou? Posso castar? Posso castar? Posso responder? E agora? E agora? É instantâneo, eu tenho certeza. Pessoal, eu tô me divertindo aqui. Vamos ver o que o futuro reserva pra nós. Acho que vai ser mais intenso. E eu vou tentar, nas próximas, cobrir um pouco mais de camadas, reduzir um pouco aqui das perguntas e trazer as mais interessantes, tá? Porque até agora foi punk. tudo foi punk, mas são questões que fazem sentido no dia a dia. Sim. E a percepção é a seguinte, daqui pra frente são questões que fazem muito menos, tem muito menos situações no dia a dia que acontece aquilo, sabe? Sei lá, o Richard Garfield em 1995 esqueceu a tampa da privada, sabe, aberta. Então, tipo, não vai fazer diferença. A gente vai tentar ignorar essas daí. Mas, vamos lá, pra audiência. Se você gosta de conteúdo assim e quer ver mais, entre em contato com a gente nas redes sociais. Manda os seus recados. A gente gosta muito de ouvir. O primeiro episódio dessa série de Iceberg foi muito positivo, foi muito legal. Então, não perca a sua chance de mandar para nós um recado, né? Eu reforço aqui que qualquer link que a gente tenha citado nesse episódio, a gente vai colocar na descrição do episódio. E a gente espera que vocês estejam junto conosco aí para entrar nessas camadas mais
sórdidas desse iceberg das regras do Magic. Eu vou Só passar o venha. turno aqui, pessoal, e tchau pra vocês. Falou.